Hoje eu separei aqui para a gente conversar 5 dos grandes problemas que nós temos para conseguir criar conteúdo aqui no digital. Vou apresentar cada um deles, eu imagino que você ou passa ou já passou por pelo menos um desses daqui, e vou tentar te fornecer soluções bem práticas, bem concretas aqui a respeito de como lidar com eles. Veja, vamos começar pela constância. Acho que a primeira grande dificuldade é conseguir manter um nível de constância aqui, você estar aqui com uma frequência determinada, seja ela qual for. Vamos começar falando o seguinte, tá? Você vai ter que ter uma frequência, é igual trabalhar. Você não tem que ir para o trabalho todo dia? Então você vai ter que fazer isso aqui com uma certa frequência que você vai escolher. A vantagem é que você pode escolher a frequência que você quiser. Mas é uma regra que quanto maior a frequência, maior tende a ser a velocidade do teu crescimento. Por quê? Porque primeiro que quanto mais você faz, melhor você fica. Isso daí é uma tese duvidável, você pode duvidar dessa tese. Mas eu acredito nela ao ver o meu desempenho aqui. Você pode ver o primeiro vídeo do meu canal e meu vídeo de hoje. Não que hoje eu seja o Silvio Santos, mas é muito superior ao que era quando eu comecei. Mas o segundo ponto é que quanto mais você faz, mais rápido você descobre o que funciona, o que dá certo. E a internet tem uma simplicidade maravilhosa, que é o seguinte: uma vez que você acha algo que funciona, provavelmente aquilo vai funcionar por muito tempo, se não para sempre. Tem pessoas que criam conteúdo no mesmo formato, do mesmo jeito, há mais de 10 anos, e funciona. Então, o colocar bastante volume no começo é muito útil, a título de aprender mais rápido. Não porque é o volume em si que vai fazer a diferença, mas eu acredito também que ele faz diferença, os números aqui mostram isso para mim. Sempre que eu produzo mais, tudo é mais. Mais visualização, mais venda, mais engajamento, mais tudo. Então, produzir mais tende a ser sempre uma vantagem, desde que você consiga aumentar o volume, mantendo uma qualidade mínima aceitável. Você não precisa ter a maior qualidade do mundo com volume altíssimo, mas você precisa definir um critério de qualidade e aumentar o máximo volume possível dentro daquele critério de qualidade. Eu sei que eu não vou fazer vídeos cinematográficos se eu produzir todo dia ou toda semana, mas eu sei que eu vou manter uma certa qualidade da informação que eu quero passar para você. Isso é um exemplo concreto da minha vida. Mas a gente vai para um ponto da constância que é a nossa vida. A gente tem muita coisa acontecendo na vida. Por exemplo, eu estou com meus filhos doentes, eu tenho várias empresas acontecendo ao mesmo tempo, bastante reunião nesses últimos tempos, apesar de eu detestar a reunião, parece fazer parte da vida do empreendedor em outros negócios. Não tem reunião nesse negócio que você está vendo aqui, no negócio do meu nome, mas eu tenho reunião nos outros negócios. Então, principalmente um produto físico. Produto físico é inevitável ter reunião. Então veja, a constância ela é difícil porque a nossa vida está acontecendo enquanto a gente tenta criar conteúdo. E criar conteúdo é uma atividade que ela toma uma certa quantidade de tempo. Imagina o seguinte, esse vídeo dure 10 minutos. E eu espero que ele dure mais, porque eu tenho várias coisas importantes a falar. Que esse vídeo dure 10 minutos. São 10 minutos só de gravação, fora talvez a preparação, a roteirização que você possa ter, fora a edição que você possa fazer no vídeo. Eu tento reduzir ao máximo, e aqui vem o meu conselho prático, eu tento reduzir ao máximo tudo que eu posso do tempo real gasto numa tarefa aqui do digital, criar conteúdo. Então meus vídeos não têm edição, eu não edito nada, quando eu edito é só junto as imagens, mas eu não tenho corte nenhum, não tenho efeito nenhum no meu vídeo. Eu não tenho roteirização nenhuma, tudo que eu tenho é isso aqui, ó, cinco tópicos aqui no meu caderno. Eu não tenho nenhum trabalho além de gravar esse vídeo para colocar ele no YouTube. Então, eu vejo que se você diminuir o máximo possível, não tem que arrumar a câmera, arrumar a luz, está tudo pregado no lugar, a câmera está pregada na mesa, a luz está pregada no teto. Então, se você diminuir demais o tempo periférico à tarefa, você tende a aumentar a tua capacidade de manter a constância. Um outro ponto que tem a ver com a constância, é o segundo grande problema aqui do digital, é ter ideias. Muitas vezes você não é constante porque não consegue ter ideias. Isso aqui para mim é resolvido assim, de vez, com um simples hábito, leitura. É o que eu sempre falo. Transforme livros em conteúdo, meu amigo. Eu tenho um produto para isso, inclusive vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo.
Desafio Transformando Livros em Conteúdo. Se você começar a consumir conteúdo de alguma fonte de onde você vai tirar a ideia, vai facilitar demais a sua vida. E eu acho que o livro, particularmente, é superior a qualquer outra fonte de ideias, porque o esforço cognitivo que a gente faz para poder tirar um conteúdo de um livro vai fazer com que a gente aprenda muito mais. E aí o conteúdo que vem dali, ou seja, o conteúdo que sai da minha cabeça depois de eu ter lido um livro, ele vai ter um efeito muito maior sobre a minha audiência. Então, como o livro me custa mais para aprender, ele também acaba gerando uma concatenação de ideias mais robusta, se é que eu posso dizer dessa forma. Foi o vocabulário que me veio à cabeça agora. Então, a geração de ideias é completamente resolvida se você estiver se alimentando de ideias. Basicamente, o que entra também sai. Se você não está botando coisa para dentro, não vai sair nada que preste. Não é assim? Quando você vai no banheiro, sai uma demonstração daquilo que você colocou. E aquilo pode ser um sinal de saúde ou de doença. É que é a mesma coisa. O que você fala, a boca fala do que o coração está cheio. O que você fala é apenas um reflexo de tudo que você consome. Não só lendo o livro, diga-se de passagem, mas também com a sua experiência. Mas o importante para mim, aqui na geração de ideias, é que você tenha alguma fonte real de onde as suas ideias vão sair, ao invés de esperar pela inspiração. E a melhor forma de você selecionar os livros que você vai ler, inclusive, é selecionando os temas que você quer estudar. E aí você garante que você tem leituras dentro do teu interesse. Se você tiver leituras dentro do teu interesse, a chance de você continuar lendo é muito grande. E se você estiver produzindo conteúdo de algo que realmente te interessa, a chance de você manter a constância também é muito maior. Terceiro grande problema, eu acho que em todas as fases do negócio você vai enfrentar, que é a motivação de permanecer aqui. Veja, esse negócio da motivação é um negócio muito complicado, né? No começo, talvez você não tenha uma motivação por não ser tão bom naquilo que você faz. Eventualmente você pode perder a motivação por algo que aconteceu na sua vida. Talvez você já tenha feito dinheiro suficiente e aí perde a motivação de continuar fazendo algo que você já viu dar certo e agora não quer mais fazer. No fim do dia, eu acho que o que resolve o problema da motivação, eu vou dizer que são duas partes. A primeira delas é você encontrar algo que realmente ganhe o teu coração. Eu sei desde o primeiro dia que eu gravei vídeo que, cara, isso aqui é pra mim, entendeu? Eu sempre vou querer ensinar as coisas que eu aprendo, eu sempre vou querer explicar para as pessoas as coisas que eu entendi. É inevitável, eu vou dentro de uma empresa, eu vou explicar como as coisas funcionam, o processo funciona, eu começo a pegar caneta e desenhar no quadro, porque eu já quero dar uma aula. Então, é natural para mim sentar aqui e tentar te explicar como alguma coisa funciona, tentar te dar uma aula de algum assunto que eu conheço, que eu domino. Se você for para algum tipo de atividade que está intimamente ligado ao que eu diria que é a tua vocação, ou seja, você percebe que tem um apreço enorme em fazer aquilo, a chance de você ficar motivado ao longo do tempo é muito grande. Porque mesmo nos dias de zero motivação, igual por exemplo hoje, um dia que eu estou com zero motivação, mas já é meu segundo vídeo, você vai fazer aquilo e durante eu não estava afim de fazer antes, mas agora que eu estou fazendo, eu estou feliz que eu estou fazendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto da motivação. O segundo ponto importante é que o sentido de qualquer coisa tende a estar fora dela. Então você não faz isso por isso mesmo. Eu não venho gravar vídeo pelo próprio vídeo, apesar de que isso eu tenho um prazer enorme, que é o outro lado da moeda que eu acabei de falar. Mas eu faço isso por algum motivo maior. Esse motivo maior pode ser simplesmente, olha, eu faço isso pela minha família, porque eu preciso sustentar minha casa. Olha, eu faço isso porque eu acredito que se eu propagar essa mensagem para o mundo, eu vou melhorar a vida das pessoas. Então, por exemplo, por que eu adoro trabalhar com livros? Porque eu realmente acho que se você começar a ler mais, tua vida vai se transformar. Eu acredito nisso, eu vejo na minha vida e eu quero que todo mundo que entre em contato comigo, de alguma forma, algum dia abra um livro e comece a ler um pouco mais. Porque eu acho que vai transformar, eu acho que é uma missão de vida boa para o mundo, é boa para a sociedade, é bom que eu faça isso. Então, você pode encontrar o sentido do teu trabalho em uma causa maior do que o teu trabalho mesmo. E isso é, inclusive, uma forma de você recuperar o sentido da sua vida. Então, a motivação ela pode vir tanto da atividade em si mesma, você encontrar uma atividade
que ela faz parte da tua identidade, quanto da causa final daquela atividade. Eu faço isso por causa disso. E quando a causa é forte o suficiente, você suporta o processo. É a história do Nietzsche. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Quarto grande problema que aparece muito é o que vender. As pessoas me perguntam demais isso. O que vender? O que eu vendo? O que eu vendo? O que eu vendo? Esse problema também tem uma solução simples de dizer, mas muitas vezes difícil de executar. Você só pode vender algo em que você tem expertise de entregar. Então, por exemplo, eu vendo livro. Como é que eu vou vender um livro? Olha, eu vou ter que saber escolher livro. Então pensa que eu tenho esse livro aqui, ó, How Brands Grow. Como que eu vou saber? Por que eu vou te vender esse livro? Olha, porque eu já li esse livro, eu conheço esse livro, eu conheço esse tema, eu sei comparar esse livro com o tema todo, saber se o livro é bom ou ruim. Isso me ajuda a fazer uma curadoria dos livros para te vender. Então, se eu trabalho com livro, é porque eu tenho uma expertise em livro e leitura. Você precisa vender sempre aquilo, a um produto ou um serviço que é a entrega da tua expertise. Então, imagine que eu fosse um bom eletricista. O que eu venderia seria alguma coisa relacionada à elétrica. Veja, ou a instalar lâmpada, LED, sei lá, entendeu? Eu estou tentando chegar aonde? Eu estou tentando chegar no seguinte: o que vender? Aquilo que você é bom. Você só vende uma coisa que você é bom em entregar e acabou. Ah, mas e se eu não sou bom em nada? Adivinhe, não está na hora de vender nada. Está na hora de ficar bom. Deveria ser óbvio isso aqui, entendeu? Então, cara, se você não se vê bom em nada, talvez você não seja. E talvez você tenha que praticar uma atividade, uma habilidade até ficar bom. Ou talvez você só não enxergue que você é bom e precise que alguém te fale. Então vai perguntar para os teus amigos, vai perguntar para os teus familiares, teus pais, para tua mulher, para teu marido, para teus filhos, sei lá. E você só vende algo que você é bom. Então, se eu sou bom em comunicação, eu vou vender algo relacionado à comunicação, logo a minha propaganda precisa ser a respeito de comunicação. E é por isso que o meu conteúdo muitas vezes fala sobre conteúdo. Porque eu vendo criar conteúdo, porque eu sou bom em fazer isso. E portanto, eu descobri que eu era bom em criar conteúdo, não falando sobre o criar conteúdo, mas falando sobre livro. Memorizar livro, anotar no livro, esse tipo de coisa. Então, você deve vender algo que você é bom. Se você é bom naquilo e você vai criar um produto, então o teu conteúdo tem que ser a respeito daquilo para gerar desejo e aumentar o nível de consciência das pessoas a respeito daquilo que você vende. E é assim que você nicha um conteúdo. E é por isso que eu acho que você é seu nicho, porque o nicho parte da sua habilidade e da sua personalidade. Porque, primeiro, o produto que eu vou vender depende da minha habilidade, mas a minha forma de criar conteúdo depende da minha personalidade. Eu não vou fazer vlogs e vídeos documentários e cinematográficos. Eu vou fazer isso aqui, porque o que eu gosto é só explicar as coisas. E sentar aqui e explicar. Eu gosto de sentar e conversar. Eu não gosto de fazer grandes artes e coisas assim. Eu não sou um artista nesse sentido. Agora, eu tenho amigos que são artistas. O cara não vai fazer um vídeo igual ao meu, porque ele quer fazer uma arte. E a arte vai fazer o vídeo dele, inclusive, muito superior ao meu. Mas é porque tem a ver com a personalidade dele. Quando você vem no digital, tenta fazer algo fora da tua personalidade ou fora da tua área de expertise, é aí que você se lasca, porque você não consegue manter. Você consegue manter uma imagem do que você não pode sustentar. E esse é o grande canal. E por último, o quinto ponto, o grande problema que aparece é um problema de posicionamento. As pessoas podem até descobrir o que vender, mas elas não sabem se posicionar em relação ao resto. Veja, posicionamento é sempre em relação a outra coisa. Não existe posicionamento que não seja em relação a algo. Não existe polêmica em si mesma. Então, este assunto é polêmico. Não, ele só é polêmico porque ele contrasta duas coisas. Então, o posicionamento, não existe diferencial absoluto. Existe diferencial em relação ao que outro está fazendo. A minha empresa é diferente daquela outra, e daquela outra, e daquela outra. E talvez dessa média do mercado. O mercado tende a fazer isso daqui. E a minha empresa é diferente por causa disso. Então, posicionamento é sempre posicionamento em relação a algo. E aí que vem a coisa. Para você se posicionar, você vai precisar primeiro
tem um conjunto de ideias, porque quem tem um conjunto de ideias consegue contrastar elas com outro conjunto de ideias. Eu sou de direita e acredito em coisas que o outro que é de esquerda não acredita. Eu sou de esquerda e acredito em coisas que o outro que é de direita não acredita. Então, quando você formula o teu conjunto de ideias, você é capaz de se posicionar. Não existe posicionamento para quem não tem um conjunto de ideias. Então, primeiro ponto, você vai ter que descrever as coisas nas quais você acredita. Então, eu acredito, por exemplo, que vídeos sem edição nenhuma funcionam muito bem. E que você não precisa aprender a editar nada. Você pode só aprender a fazer um vídeo sem edição. Isso vai funcionar. É uma crença que eu tenho a respeito do trabalho. Eu acredito, por exemplo, que é muito melhor trabalhar em casa do que no escritório. Eu trabalho em casa e em escritório, tem algum tempo. E eu sei que em casa é muito melhor, é muito superior. Então, é uma crença que faz parte do meu conjunto de apresentação de ideias que eu vou fazer aqui nos meus vídeos. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter. As tuas ideias bem definidas. Segundo, quando você vai se posicionar, como eu disse, posicionamento é sempre em relação a algo, você precisa conhecer o status quo. Qual é o posicionamento geral? Se eu olhar para o mercado, qual é a linha comum? Todo mundo vai ter suas diferenças, mas pode existir uma linha comum, do tipo, todo mundo no marketing fala que você precisa definir um nicho. E se eu não definir um nicho? Todo mundo no marketing fala que você precisa ter uma estratégia baseada em dados. E se eu não tiver dado de porcaria nenhuma, fazer estratégia 100% intuitiva? Por que é importante conhecer o status quo? Esse todo mundo é sempre uma hipérbole. Mas é o quê? É o estereótipo geral. Olha, via de regra é isso que dizem. Eu preciso conhecer o status quo porque é só a partir do status quo que eu acho as minhas diferenças. Então o segundo ponto é, agora que eu tenho meu conjunto de ideias, eu tenho que descobrir qual é o conjunto de ideias mais comum no mercado em que eu vou atuar. Então você vai ter que investigar os outros players, quem está falando o quê, quais empresas existem, como elas funcionam, o que elas entregam. Não fique tentando copiar esses outros players. Só entenda como eles trabalham e funcionam, para que você possa contrastar com eles. Não tenta ser igual a eles. Se você se conformar ao mercado, vai cada vez ter menos diferenciais. Agora, se você, ao invés de se conformar ao mercado, conhecer a forma do mercado e criar uma forma diferente, a tendência é que você se destaque e apareça. Então veja, o seu conjunto de ideias, a forma do mercado. E o terceiro ponto do posicionamento muito importante, você vai ter que aprender a embutir nesse tipo de trabalho, que é você falando, que é você criador de conteúdo. Você vai ter que aprender a embutir o teu jeito e a tua personalidade dentro da tua área de expertise. Por quê? Porque no fim do dia, você vai competir com muita gente tão habilidosa quanto você ou mais. E o que vai fazer as pessoas escolherem você e não os outros? Não é só a habilidade, ela é um dos fatores, mas o segundo é a tua personalidade. Então, eu tenho um conjunto de crenças, eu entendo como o mercado funciona e eu incluo a minha personalidade ali dentro. Não adianta eu tentar ser um cara grosseiro se eu não sou grosseiro. Não adianta eu tentar ser super simpático se na vida eu também não sou simpático. Eu acredito que o melhor jeito de você se arquetipar é descobrir a tendência natural da sua personalidade e moldar ela para que ela se transforme em algo comunicável. Então, talvez você não fale. Eu falo assim com meus amigos, eu falo assim, explicando as coisas na empresa, mas talvez você precise achar um jeito de falar na frente da câmera que não é o jeito natural, mas que é um jeito que ele é apenas uma adaptação da tua personalidade. Agora, se você vier para a câmera tentar fazer algo completamente antinatural, não vai dar certo. Então, dessa forma, você acha um posicionamento que vai contemplar tuas habilidades, tua personalidade e ainda vai te contrastar com o mercado. E é isso que vai fazer você ganhar destaque e ser visto pelas outras pessoas. Se você gostou de tudo isso, eu tenho certeza que você vai gostar de participar comigo do meu workshop que vai acontecer no dia 4. Esse workshop eu vou te ajudar a construir um negócio de uma pessoa só em 3 horas. Inteligência artificial, posicionamento, criação de conteúdo. Clica no link da descrição para fazer a tua inscrição, garantir o seu ingresso nesse workshop. Eu te vejo lá. Tamo junto.